7.000 anos antes de Rudeus Greira iniciar sua jornada de autodescoberta e redenção, o mundo de Mushoku Tensei foi devastado pela primeira grande guerra humano-demônio. Esse conflito, que durou quase um milênio, foi marcado por batalhas intensas, intercaladas por breves períodos de paz instável. A guerra ocorreu antes da separação do continente central e do continente demônio, quando humanos e demônios ainda viviam juntos em uma única massa de terra chamada Grande Continente. A proximidade entre as duas raças provavelmente contribuiu para o aumento das tensões, levando inevitavelmente ao conflito. A raça demônio foi liderada por Kishirika Kishirizu, a grande imperatriz demônio, junto com os 5 grandes reis demônios. Após 1000 anos de combates brutais, um herói humano chamado Ars, junto com 6 aliados, conseguiu garantir uma vitória árdua para a humanidade ao derrotar os 5 grandes reis demônios e Kishirika, restaurando a paz no mundo. A história de Mushoku Tensei se torna ainda mais rica com os eventos da Segunda Grande Guerra Humano-Demônio, que ocorreu aproximadamente 1000 anos após o fim da Primeira Guerra e 5000 anos antes da linha do tempo principal da história. Kishirika Kishirizu retornou, buscando vingança contra a humanidade por sua derrota no conflito anterior. Desta vez, Kishirika trouxe reforços, e os demônios foram auxiliados pela raça bestial e pela raça oceânica na Segunda Grande Guerra Humano-Demônio. Esse conflito durou cerca de 800 anos e quase levou à derrota total da raça humana. No entanto, a humanidade resistiu por séculos sem se render, até que um guerreiro inesperado se uniu ao lado humano, mudando completamente o rumo da guerra. Com a humanidade quase extinta, o rei dragão demônio Laplace entrou no conflito e deu à raça humana um impulso de poder crucial. Laplace, que se infiltrou na guerra sob o nome falso de Aldebaran e fingiu ser o Cavaleiro Dourado, conseguiu destruir sozinho o exército demônio, permitindo que a humanidade recuperasse seu equilíbrio na batalha e enfrentasse Kishirika. A história de Mushoku Tensei revela que Laplace, o rei dragão demônio, não era inteiramente demônio ou dragão, se ele era na verdade um híbrido demônio-dragão. Após sua tentativa fracassada de reencarnação usando magia sagrada da raça dragão, ele foi dividido em 2 seres, o deus da técnica e o deus demônio. O deus da técnica manteve a herança dracônica de Laplace e seu conhecimento do passado, enquanto o deus demônio continha o sangue demoníaco de Laplace. Com o tempo, o deus demônio passou a odiar o deus humano Itogami, e esse ódio se estendeu à humanidade como um todo. Isso levou à Grande Guerra de Laplace, a guerra humano-demônio mais recente na linha do tempo de Mushoku Tensei, ocorrendo aproximadamente 500 anos antes da história de Rudeus Greira. A Guerra de Laplace foi mais curta que as anteriores, mas muito foi revelado sobre ela e sobre o reinado de tirania de Laplace. Quase imediatamente após seu nascimento como deus-demônio, Laplace começou a construir um exército de demônios e eventualmente conquistou o continente demônio. Durante quase 3.500 anos, ele consolidou seu império e recrutou uma legião de ferozes guerreiros demônios. A invasão militar de Laplace começou 500 anos antes do início de Mushoku Tensei, quando ele invadiu o continente humano pelo sul, forçando a humanidade a mobilizar seu poder militar. Os humanos, no entanto, foram encurralados, e foi então que surgiram os 7 heróis, um grupo de guerreiros considerados os mais fortes do mundo pelo deus da técnica. Os 7 heróis conseguiram convencer a raça oceânica a suspender seu bloqueio, permitindo o acesso aos mares novamente. Eles também tomaram os filhos dos líderes da raça bestial como reféns, forçando os outros aliados de Laplace a cooperar. Com a liderança dos 7 heróis, a humanidade lançou um ataque final à fortaleza principal de Laplace. A batalha foi violenta, deixando 3 dos 7 heróis mortos, um desaparecido e outro selado. No entanto, seus sacrifícios não foram em vão, a humanidade conseguiu selar Laplace e destruir seus aliados no campo de batalha. Embora Laplace tenha sido derrotado, é possível que a raça demoníaca pudesse ter continuado a lutar e causado mais devastação à humanidade. Com isso em mente, os humanos assinaram um tratado com um dos outros reis demônios, levantando o bloqueio no continente demônio e proibindo a discriminação racial, permitindo que os demônios viajassem para outros continentes. Os eventos das 3 guerras humano-demônio em Mushoku Tensei desempenharam um papel crucial na história do mundo e provavelmente terão um impacto contínuo conforme a história se desenrola. Embora Laplace tenha sido selado, foi mencionado explicitamente que ele retornará no futuro, se o mundo pode precisar de um herói como Rudeus Greira para lutar e salvar o dia quando outra guerra terrível surgir.